Olá, mulheres. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um devocional que eu, a Juliana Bis, estou aqui com você, juntas fazendo nosso devocional a partir do livro Bela aos Olhos de Deus, Os Tesouros da Mulher de Provérbios 31, de Elizabeth George. Hoje o nosso áudio 4, e não haverá falta de ganho. Provérbios 31, 11. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida financeira. Sim, sobre como administramos o nosso dinheiro. É muito interessante que muita gente não gosta de trazer a parte financeira para a vida espiritual. Mas você sabia que na palavra de Deus existem mais de 2.400 versículos que falam sobre finanças ou dinheiro? Sim, para ter tanto sobre esse assunto na palavra do Senhor, é porque para Deus é muito importante como nós administramos os recursos que Ele coloca sobre as nossas vidas, o que Ele tem colocado nas nossas mãos. E Ele deseja que, como mulheres sábias que administram os recursos do Pai e administram os recursos da nossa vida financeira, nós tenhamos sabedoria para a organização e controle das finanças. Elizabeth traz aqui no livro algumas dicas que podemos fazer, para que possamos administrar bem os nossos recursos e ter um pezinho de meia, que todas nós sabemos quanto isso é importante. Alguns desses passos são controlar as despesas, reduzir os gastos, ser prudente nas compras, evitar fazer dívidas, principalmente com cartões de crédito. Nossa, isso é tão difícil, né, mulheres? Ainda mais nós que temos ali mídias, Instagram, promoções chegando a todo tempo. Sim, a possibilidade para compras está muito acessível a todas nós. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o nosso cartão de crédito. Economizar o equivalente a 6 meses de despesas rotineiras para emergências, um fundo de reserva emergencial. Separar uma quantia por mês para poupança e investimento. E investir com disposição. De todos esses itens, o que você tem feito para gerenciar e melhorar a sua vida financeira? Você tem seguido algum desses passos? Porque sim, eles são muito importantes e é muito bom a gente aprender sobre todos eles. Se olharmos para o livro de Provérbios 31, mais precisamente ali onde fala sobre a mulher de Provérbios, que seria do versículo 10 ao 31, nós vemos o quanto essa mulher administrava bem os seus recursos, a sua casa e ainda uma grande empreendedora. Nós podemos perceber que a mulher que é bela aos olhos de Deus sabe que controlar as finanças da casa fará com que não falte nada, ou melhor, que não haja perca dos recursos que têm chegado à sua mão. Ela também é uma guerreira. Define-se a palavra virtuosa, no capítulo 1, que passamos pelo livro, como exército, como nós já falamos. E essa ideia é repetida aqui nesses versículos. Os idiomas hebraico e grego apresentam uma descrição metafórica dessa mulher, desse troféu valioso, como uma poderosa guerreira que utiliza suas habilidades em prol dos bens do seu marido, da sua casa. Essa bela mulher é comprometida em administrar o que chega em suas mãos, todas as suas riquezas e o bem-estar de sua casa. É uma guerreira eternamente leal, que dedica sua vida e suas forças ao bem-estar do seu lar. Os 22 versículos que retratam a bela mulher de Deus mostram claramente o envolvimento diário dela em administrar, ganhar e multiplicar o dinheiro. E quando fazemos isso, quando estamos empenhadas em administrar, ganhar e multiplicar o dinheiro, e aqui, mulheres, eu quero colocar também como recursos, dons e talentos que o Senhor tem colocado na sua vida, nós veremos que o Senhor é glorificado.
O ensinamento de Provérbios 31 sobre as finanças da família, como ganhar, administrar e multiplicar o dinheiro, é um desígnio de Deus para as mulheres belas aos seus olhos. Ele é glorificado quando seguimos o seu plano. E mais uma vez eu quero reforçar, meninas, não é somente sobre o dinheiro, mas tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, os seus dons, seus talentos, você tem administrado, buscado ganhar mais e multiplicado o que tem chegado na sua mão? Nós vemos muito isso na parábola dos talentos, quando Jesus fala sobre aquele que recebeu 5, 2 e 1 talento. A maneira como eles administraram aquilo, eles multiplicaram, fez com que o coração do seu Senhor, ali podemos ver como o coração do Pai, se alegrasse e dissesse: servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe, às vezes você pode estar passando por situações financeiras difíceis, eu não sei, mas muitas vezes eu já passei. E falamos assim: Deus, mas isso é tão pouco. Mas é quando somos fiéis no pouco, quando aprendemos a administrar o pouco talento, o pouco recurso, o pouco nas nossas mãos, quando Deus nos instrui e nos dá a capacidade de administrar, ganhar mais e multiplicar, é muito aos olhos dele. Quando aprendemos e desenvolvemos essas habilidades, nossos maridos também são abençoados. A esposa que administra o dinheiro de casa é uma bênção para o seu marido, para o seu lar, porque assim ele tem tranquilidade e tempo para dedicar-se a outras coisas. Sabe, mulheres, quando eu já falei aqui para vocês no áudio passado que quando eu comecei a tomar a frente da nossa vida financeira, dos recursos, a administrar a nossa vida financeira, eu vi que a minha administração fez com que esses recursos se multiplicassem. Eu vi a nossa vida financeira começar a prosperar. Sabe por quê? Porque pode ser que lá atrás já tivessem esses recursos bons, só que estavam sendo mal administrados. Eu era aquela mulher que eu não queria saber quanto estava devendo, conta que tinha para pagar, o quanto que tinha entrado na conta naquele mês. Eu era alheia a tudo isso. E eu deixava meu marido sobrecarregado, porque além dele ter que trabalhar, buscar os recursos, né, multiplicar os recursos que vinham até nós, ele ainda tinha que administrar. E quantas vezes esquecia a data de pagamento, mesmo com dinheiro na conta, ou às vezes esquecia de passar de uma conta para outra e voltava cheques, e a gente estava tendo muito prejuízo. Juros, multas, atrasos, tudo isso estava tendo um desgaste nele e também um prejuízo financeiro mesmo, uma perca nas nossas finanças. E a partir do momento que eu me posicionei e eu decidi a administrar, a tomar partido, a me interessar por essa área da nossa vida, ele ficou mais tranquilo para poder se dedicar a focar, né, nos negócios, em outras áreas, e eu, né, pude ajudar ele e ver que ele conseguiu ficar mais livre, né, ter mais tempo livre, até mesmo com a família, ter mais tempo livre para se dedicar ao Senhor. Então, assim, foi muito bom. E quando eu li isso aqui no livro, eu falei: uau, como é verdade tudo isso, né? Como é verdade que nós precisamos ser essa auxiliadora para os nossos maridos. Muitas vezes nós também, uma maneira de auxiliar é saindo e trabalhando fora, né? Ajudando nos recursos do lar. Mas, quando muitas vezes nós podemos e temos a oportunidade de ficar no nosso lar, cuidando da casa, dos filhos, uma maneira de ajudar também a prosperar a nossa vida financeira é administrar tudo que nós temos, né, os recursos da nossa casa. Quando nós nos dedicamos a isso, nossos filhos também são beneficiados. À medida que os nossos filhos observam como nós, mães belas aos olhos de Deus, controlamos o dinheiro, eles serão cada vez mais abençoados. Aprenderão muitas lições ao ver como administramos, ganhamos
economizamos e gastamos o dinheiro. As crianças observam tudo, tudo que nós fazemos. Nossos filhos passarão a ter um respeito saudável pelo dinheiro, um grande apreço pela administração dos bens da família, além de ser disciplinados com respeito às finanças e de aprender a poupar e a controlar o dinheiro sozinhos. Nós, dessa forma, os treinaremos para a vida por meio do exemplo que nós os damos. E isso também eu tenho visto, sabe? O nosso filho mais velho, de ver, né, nós aqui sendo empreendedores, além de sempre estar buscando, né, fazer algo, de empreender, ele decidiu que ele queria abrir também o seu próprio negócio. E ele começou com o recurso que ele tinha na mão, economizando tudo que recebia, às vezes o dinheirinho que ele ganhava dos avós, né? Ou vendia alguma coisa que ele não estava mais dando, livros, brinquedos, e ele foi guardando. E dessa forma ele começou o seu próprio negócio. Já fez algumas vendas, tem o seu próprio dinheiro ali, ele administra. E o mais legal é que lá na hora do culto, na hora da oferta, ele faz a oferta dele, ele paga o dízimo dele ali para o Senhor. Então é muito legal que eles vendo nós fazendo, eles aprendem a fazer também, a ter essa visão, né? Que o Senhor nos deu os recursos e nós somos mordomos fiéis, que temos o dever de administrar com zelo tudo aquilo que chega nas nossas mãos. E assim o nosso lar é edificado. O livro de Provérbios ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Está lá em Provérbios 14:1. E que com sabedoria edifica-se a casa. Lá em Provérbios 24:3. O que caracteriza a casa sabiamente edificada, então? Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens, preciosos deleitáveis. Lá em 24:4. Como podemos edificar uma casa assim? Supervisionando as finanças com perspicácia. Assim, nossa casa terá toda sorte de bens. Ela será um verdadeiro lar docelar. E como resultado de tudo isso, o nosso caráter floresce. Provérbios 31 mostra claramente que, aos olhos de Deus, a administração sábia do dinheiro é uma virtude. E Deus nos exorta a cultivar outra virtude, a do autocontrole, na área do dinheiro principalmente. Geralmente a única pessoa que você terá de vigiar quando se trata de economizar dinheiro é você mesma. E veja bem, para nós mulheres muitas vezes nós agimos de forma impulsiva. Nós queremos comprar e está ali na nossa frente. Ah, eu preciso, e quando você vai ver, você não precisa. E o autocontrole está dentro de nós, porque é fruto do espírito e nós precisamos desenvolver isso. E nada melhor do que passar na frente daquela loja e decidir ser mais forte que a sua vontade de não comprar. Então, se vê esse devocional de hoje sobre finanças, sobre como administrar os recursos, é também uma virtude da mulher que o Senhor deseja que nós sejamos. Falou com você aqui, Elizabeth nos traz algumas dicas e eu vou usar mais para os nossos dias de hoje, porque ela traz muitas coisas aqui sobre cheques e hoje não usamos mais muitos cheques, né? Então eu vou trazer algumas dicas que ela nos dá e que eu tenho feito e tem sido muito importante para as nossas finanças. Buscar pagar todas as contas em dia, economizando o que seria gasto com juros e multas por atraso. Isso vai significar mais dinheiro no banco. Preferir utilizar bancos que não cobrem por TED, transferência. Hoje temos o Pix, mas mesmo assim, ainda tem bancos que cobram, né? TED, DOC. Então, quando você precisa fazer alguma dessas transações, você pode optar por um banco que não cobre essas taxas. Você vai economizar bastante. Buscar colocar as faturas que há possibilidade, como aqueles gastos que temos todos os meses, como água, luz, telefone, gás, internet, em débito automático. Isso vai facilitar muito nossas vidas e evitar atrasos. E sempre, sempre estar acompanhando o extrato bancário para verificar como está o saldo da conta,
para que assim evitemos utilizar o limite especial. E também, se você ainda usa cheques, sempre ter uma planilha anotado para que você sempre lembre a data que eles vão ser compensados. Aí você pode falar, mas Ju, isso daí tá mais para podcast do que para devocional. Mulheres, a maneira como nós administramos tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos faz com que nós prosperemos, faz com que nós estejamos alinhadas à vontade dele. E a forma como nós administramos o nosso dinheiro é muito espiritual. Como nós já falamos, se você passear por toda a Bíblia, você vai ver como é importante os ensinamentos, as direções que o Senhor nos dá sobre administrar bem os nossos recursos. Então, o dinheiro, a parte financeira da nossa vida também, sim, é espiritual. E muitas precisamos colocar a nossa vida em dia, todas as áreas da nossa vida. Não podemos tirar Deus da área das finanças. Falar assim, Senhor, o Senhor só pode cuidar do meu casamento, dentro do meu lar, do meu relacionamento com os filhos, meu ministério, mas o dinheiro pode deixar, Pai, que eu administro. Não. Se o dinheiro não fosse importante, se os recursos que chegam às nossas mãos não fosse algo importante para o Senhor, Ele não nos daria princípios como dízimo, ofertas, generosidade. Porque se Ele deu para nós, é porque já era dele. E Ele só está dando para nós para que sejamos mordomos e administremos da melhor forma. Teve um dia que o meu esposo pegou uma infecção, ficou muito, muito grave essa infecção. E ele ficou internado no hospital. E os médicos fizeram exames e falaram, conversaram comigo, Juliana, como o estado dele está muito grave, essa infecção está muito profunda. Nós estamos fazendo os exames e pode ser que essa infecção chegue ao sangue e dê uma infecção generalizada. Naquele momento eu me apeguei ao Senhor e eu orei muito. E eu falei, Deus, o Senhor não pode levar o meu marido, porque eu não sei nada. É Ele quem cuida de todas as coisas. Eu nem sei por onde começar quando ele faltar. E aí o Senhor falou, não se preocupe, filha, eu não vou levar o seu marido, mas eu quero te mostrar que você precisa saber das coisas. Você precisa se informar, você precisa também ter esse domínio, porque não pode ser só sobre ele. Porque quando é só sobre uma pessoa, ela se sobrecarrega e ela padece. Então o Senhor abriu meus olhos para isso. E eu percebo quantas mulheres que durante essa pandemia, que o Covid, infelizmente, né, levou seus esposos e elas ficaram sem saber nada. Muitas não sabiam nem a senha do banco, né? Você pode estar pensando, como isso? Mas sim, existe mulheres. Existe aquelas, né, essas mulheres que confiam não só pela confiança em si, mas confiam tudo no seu marido e deixam eles sobrecarregados. E se algum momento eles faltarem ou se precisarem se ausentar, não sabem de nada e ficam à mercê depois dos outros. Então é muito importante. E aqui a Elizabeth traz para nós que ela deseja que nós tenhamos, né, esse desejo de administrar, de entender que é importante para nós, que não fiquemos na ignorância, na tolice, na imaturidade e na fraqueza, mas que entendamos que não é só para o marido administrar isso, que cabe a nós também, como auxiliadoras fiéis, ajudar os nossos esposos e também tomar frente de algumas áreas na nossa casa. Precisamos assumir responsabilidades. Precisamos nos esforçar para aprender mais, seja sobre finanças, seja sobre o teu dom, o teu talento que o Senhor coloca na sua mão, que você precise aprender mais para exercitá-lo e sempre buscar estar em acordo com os nossos esposos, porque isso é muito importante para Deus. A unidade no casal é fundamental para que juntos cheguemos mais longe. Então, para finalizar o nosso devocional de hoje, eu quero ler um trecho do livro com as palavras de Elizabeth George. Minha querida, este livro inteiro trata de virtude, caráter, vida piedosa e beleza espiritual. Tenha em mente que cada passo para alcançar o padrão de beleza de Deus
deve ser seguido na vida prática, em lugares práticos, em casa e de maneiras práticas, na administração do dinheiro. Leia mais uma vez os versículos sagrados de Provérbios 31, do 10 ao 31. Peça ao Espírito Santo que lhe abra os olhos para as numerosas referências a essa bela mulher moderada nos gastos e sábia administradora de finanças. Ela foi realmente um troféu valioso para seu marido e um tributo a seu Deus, e é isso que eu desejo para você.